Saudações, sejam bem-vindos aqui a mais uma live, essa live extra e inédita aqui do canal Mistérios Paranormais UFOs. Hoje o nosso convidado aqui, né, de honra é o Danilo Noronha, que vai tratar de um tema bem complexo e bem complicado, que é o Nibiru. Então eu quero dar meu boa noite aqui a Narimaíris Papa, Vinícius Pacheco, Ama Ottoni, Regina Arcuri, acho que é isso mesmo que tá aqui. Quem mais? Carlos Lucena, Dirce, vou falando aqui só pelo nome aqui. Hermitkin, um nome. Regina também. Meu boa noite também a todos que vão chegar aqui. Gente, era para ser às 8 e eu pedi pro Danilo fazer às 9, porque eu tava gravando há pouco um vídeo com uma outra pessoa aqui. Aí não dava tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então essa live que era para ter sido às 8 mesmo. Mas, né, eu pedi a compreensão dele e joguei ela para as 21 horas. Então, chamando aqui Danilo Noronha, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite. Próxima live, quinta-feira, com a AJ Gevaer, às 20 horas. Então, você também está convidado se quiser ver o Gevaer falando aqui quinta-feira, né? Então, agora a live é com você que manda na live. Ok, Wellington. Muito obrigado aí pela oportunidade de participação. Estou falando para vocês aqui de Curitiba, uma noite mais fria, 12 graus, 13 aqui, e de chuva. Então, talvez venha de chuva, raio, trovão, aí não repare, então. Tem calor aqui. Uhum. Mas então tá, então, não sei se nós podemos começar, então? Você já quer pôr a apresentação? Se você quiser, toca fogo aí, então. Ó. Então tá, o nosso assunto aí é a gente falar um pouco sobre essa questão de Nibiru, e é claro que esse assunto, na verdade, é sobre os Anunnakis, né? E é um assunto que ele é bastante grande, né? A gente escolheu dar essa ênfase aqui na questão do retorno de Nibiru, e é claro que para a gente falar disso, nós teríamos que ter entendido toda a história de, antes de falar do retorno de Nibiru, seria falar sobre o que é Nibiru, né? E a questão dos Anunnakis todas, e isso aqui é basicamente o final dessa história como um todo, né? Então, esse material aqui que eu estou compartilhando e estou trazendo para vocês aqui, isso aqui faz parte dos grupos, dos materiais de aulas mais avançadas que eu desenvolvo nos meus grupos de estudo. Eu desenvolvo uma espécie de uma escola esotérica chamada Atrix, que funciona, é um projeto dentro do Exordium, que é o meu site, é onde eu desenvolvo meus trabalhos de aulas e de estudos. Então, eu vou estar trazendo para vocês uma parte desses estudos que esse pessoal compartilha aí comigo. A gente tem grupos online daí que fazem isso, né? E quem tiver interesse também pode entrar no meu site e o exordium.com.br, e a gente tem lá toda uma explicação do que é a Atrix, como que ele funciona e como que participa disso, né? Tem uma turma atualmente aberta que inicia agora no dia 1º de outubro. Então, para nós começar a falar sobre isso aqui, né, é interessante a gente traçar uma linha de tempo rápida sobre o que é essa história do Nibiru, tá? E isso aí envolve uma espécie de parte oculta da história humana e que ficou meio que perdida na linha temporal terrena. Mas essa história toda, ela surge desde que descobriram nas bibliotecas de Nínive, no Iraque, e descobriram uma série de textos, e esses textos estavam em estelas, que são placas de barro com
uma escrita estranha aqui, ficou muito tempo sem ninguém conseguir traduzir aquilo, demorou quase 100 anos depois que descobriram isso, para que esses escritos fossem revelados, o que era aquilo, né? E essa história ela é bem interessante, porque ela revelou a existência de um grande império que existiu aqui, onde é o Oriente Médio hoje, e aonde hoje é praticamente o centro, o Iraque, e mais acima o Oriente Médio como um todo. E esse era o Império Babilônico, Assírio e Acádio. Era uma coisa que ninguém sabia que isso tinha existido, né? E todo mundo ficou bastante surpreso como que pode ter existido aqui na Terra uma civilização deste tamanho, com o tamanho, digamos, influência e poder, e até hoje ninguém tinha descoberto, não se sabia que essa civilização e esse império tinha existido. Então, isso é interessante de nós falarmos, por causa que, para a gente perceber como é muito fácil que, dependendo do tipo de eventos que venha a acontecer no planeta, realmente as histórias e as coisas se perderem. O detalhe é que esses escritos contavam uma história bastante desconcertante, né? E que, por ser muito desconcertante essa história, ela acabou sendo tratada como uma mitologia. Até hoje isso é tratado como uma mitologia. Por mais incrível que as coisas estejam reveladas e por mais que as traduções que foram evoluindo no decorrer do tempo dessas escritas vieram a revelar histórias que envolviam uma antiga civilização aqui na Terra que os humanos da Terra chamavam de Anunnakis. Veja que essa civilização, ela é uma raça que não era aqui da Terra, né? Esses escritos narram a presença de literalmente um povo alienígena que estaria vindo aqui na Terra já há 450 mil anos atrás. E as histórias contam que eles chegaram aqui na Terra de um planeta que levava o nome de Nibiru. Então, Nibiru realmente é o nome deste planeta, um planeta a mais dentro do sistema solar, uma espécie de planeta intruso dentro do sistema solar. E esse nome Nibiru significa o planeta que cruza, significa o do cruzamento, quer dizer que ele entra no sistema solar e ele faz uma espécie de inserção por dentro do sistema solar. Então, eles chamavam de o planeta que cruza, porque ele só fazia esse cruzamento e ia embora. E aí ele voltava de tempos em tempos, fazia o mesmo cruzamento, como se fosse uma órbita de cometa aqui dentro. E esses relatos falam que eles vinham aqui em busca de minérios aqui na Terra. Eles vinham originalmente aqui desde a pré-história do planeta, quando não tinha ainda civilização humana aqui. E eles vinham aqui para buscar basicamente o ouro, né? Depois, eles acabaram se interessando por outros minérios que estavam aqui. E em torno do ano 250 mil, eles resolvem que, para poupar o povo deles do trabalho de mineração aqui, eles tiveram uma ideia de clonar uma colônia de escravos aqui no planeta. E aí tem toda uma história bastante longa que é contada sobre isso, de como que isso foi feito e as etapas todas que isso foi feito. Esse é um assunto que, lá nos grupos de Atrix, nós ficamos aulas e aulas e aulas. Talvez umas 50 horas aula, mais ou menos, para vencer toda essa história e entender com mais profundidade tudo que essas escrituras trazem e criar os devidos links, tentar validar isso, né, do ponto de vista arqueológico e histórico. E a gente consegue perfeitamente validar a história toda, é muito convincente tudo que isso traz, né? Mas o detalhe é que toda essa história que vem por trás dos relatos dos Anunnakis aqui no planeta, ela acaba explicando tudo aquilo que, dentro da nossa, vamos dizer assim, peregrinação arqueológica e de busca de informação de nossas origens aqui no planeta, que são coisas que não têm explicação científica. Quando você pega
essas literaturas e você começa a entender o que está escrito lá, todas essas coisas que não têm explicação acabam sendo explicadas. Então, é algo que a própria história dos Anunnakis, ela ficou oculta por ter se revelado do ponto de vista da aceitação humana atual, fora da possibilidade de se aceitar isso, de que existiu uma raça que colonizou esse planeta, que clonou geneticamente uma colônia de escravos aqui, que eram os antigos descendentes neandertais, e as clonagens que se sucederam de aperfeiçoamento até chegar no Homo sapiens. Então, de uma forma geral, isso aqui não é assunto que é aceito pela paleontologia e nem pela arqueologia. Mas nós vemos isso aqui em todos esses povos antigos, que todos eles vão referenciar essa questão de que eles foram criados por deuses, que esses deuses vieram do céu, do espaço, e que eles foram os criadores da raça humana, que essa humanidade era criada para servir e para trabalhar para esses deuses, né? E todos esses Anunnakis, naquela época, eles se passavam por deuses aqui. Eles ensinaram aqui para a humanidade todas essas tecnologias antigas, tudo que iniciou a civilização humana, a ponto de engenharia, de medicina, de agricultura, de escrita e as línguas aqui, e inclusive a história toda, que é bem complicada dos Anunnakis, ela vai mostrar que existiam conflitos familiares nessas castas da raça deles que estiveram aqui, e que eles acabaram gerando guerras familiares entre eles mesmos, e acabaram envolvendo a humanidade nisso. E nós vemos os vestígios que ficaram escritos dessas guerras. Isso está em diversas aí civilizações, mas mais fortemente, isso está lá dentro dos registros da antiga Suméria, e isso está também lá nos Vedas indianos, onde é mencionada essas guerras de deuses. Nós temos, dentro dessas literaturas consideradas sagradas indianas, que se você for lá, digamos, na Índia, e perguntar isso para eles vão dizer que isso não são mitologias, que isso são histórias que de fato aconteceram. Então, nós encontramos lá referências sobre os Vimanas, sobre essas guerras, né, que esses deuses usavam, esses objetos que eles utilizavam para voar no céu. Então, existiram aqui uma grande história oculta e perdida no meio dessa história toda que envolve esse passado dos Anunnakis aqui na Terra. E aí tem um determinado momento dessa história que acontece diversos conflitos aqui no planeta, e em torno do ano 1600 a.C., eles voltam para Nibiru. Eles são chamados pela hierarquia, pela regência lá, são um reinado que existe em Nibiru, que é assim que está revelado dentro dessas literaturas, e eles são chamados para retornarem ao planeta deles, depois de terem feito uma grande bagunça aqui na Terra, inclusive com a detonação de armamentos nucleares lá naquela época. E isso acontece mais ou menos no fim da Era do Bronze, né? Se nós olharmos do ponto de vista da história, nós vamos ver que todo esse período da Antiguidade, a humanidade vinha numa espécie de ascensão de civilizações, de tecnologias. Muitas dessas formas de tecnologia e formas de vida e de construções são praticamente inexplicáveis de terem existido no passado, de acordo com o que a arqueologia entende que a humanidade tinha de recursos naquela época. Mas quando os Anunnakis eles partem, o que acontece é que eles levam embora o know-how que dava sustentação a essas diversas civilizações humanas que estavam aqui na Terra. E aí, perfeitamente se percebe que nessa época do planeta, em torno de ano 1600, mas essas datas, elas não são, nenhuma dessas datas são precisas, né? Todas são datas estimadas que se tem.
E quando chega nessa época, inexplicavelmente, todas as civilizações no planeta inteiro, elas regridem, elas decaem. Então, acontece nessa época aqui uma espécie de colapso mundial, que ninguém consegue explicar o que aconteceu aqui no planeta, que praticamente todas as civilizações degeneraram. O planeta entra em caos nessa época, e tanto é que eles chamam isso de Idade das Trevas. São em torno de 400 anos que isso acontece, que vai até próximo aí do ano, vamos dizer assim, 1, que é da época de Cristo já daí. Então, nessa época, a selvageria, vamos dizer assim, toma conta do planeta. É caos, os impérios caem, as economias planetárias todas caem. E isso aqui foi tão expressivo que nessa fase a humanidade, ela, inclusive, eles se esquecem como que se escreve. Eles perdem toda a memória deste passado que existia aqui na Terra. Né? E toda aquela questão que eles tinham sobre os Anunnakis, que eles eram seus deuses, criadores, aquilo acaba virando uma espécie de mitologia. A humanidade fica, vamos dizer assim, ainda chorando e chamando aos céus para que os seus deuses voltem para resolver os problemas que a humanidade enfrentava. Então, a humanidade ali passou fome, toda a parte violenta do psiquismo humano, ela ressurge daí, porque não tinham mais aqueles que controlavam a humanidade. Essa humanidade aqui, ela, por natureza, é de uma índole violenta. Isso aí tem a ver com um outro assunto, que não é arqueológico daí, mas que é de natureza espiritual, por causa que a fonte das almas que encarnaram aqui na civilização humana são aquelas mesmas almas que estão reveladas lá dentro das linhas espirituais que trouxeram, desde o tempo de Kardec, as informações de que existia um aprisionamento aqui na Terra de seres que estavam psicologicamente desestruturados de outras realidades, outros locais da Via Láctea. Né? Então, tem aqui diversos assuntos que eles matricialmente precisam ser conectados à história que aconteceu aqui na Terra, para que esse entendimento, ele, de fato, possa ser compreendido, para que possa ser entendido por que tudo isso aconteceu. Né? Então, esses registros, eles falam dos Anunnakis, falam dessa história toda, desde o tempo que os Anunnakis chegaram aqui na Terra, há 450 mil anos, até o momento em que, de fato, eles teriam ido embora, em torno aí do fim da Idade do Bronze. E eles revelam, nesses escritos lá, de que Nibiru, ele é uma espécie de planeta adicional dentro do Sistema Solar. E que ele faz um percurso de chegada aqui no Sistema Solar, e ele catapulta por cima do nosso Sol, aí ele penetra de novo no planisfério, ou na linha de eclíptica, como se chama, que é essa linha horizontal, onde todos os planetas, vamos dizer assim, tabulam em cima, eles circulam numa espécie de um plano, como se fosse em cima de uma mesa. Né? Então, todos eles estão mais ou menos dentro deste plano, eles têm uma declividade assim, mas não é muito. Só Plutão, que é um pouco mais, tem mais declividade assim, mas os outros, basicamente, estão dentro de um mesmo plano. Então, o Nibiru, ele entra no Sistema Solar, ele fura esse plano da eclíptica, aí o Sol atrai ele, ele catapulta por cima, aí ele desce, fura de novo o plano da eclíptica e ele vai embora. E só retorna, de acordo com os registros dos Anunnakis aqui, da Suméria, 3.600 anos depois. Mais adiante aí nós vamos ver que esses números têm problemas, tá? E que praticamente todas as informações, elas têm problemas também. E só se você faz realmente uma análise bem detalhada de tudo, você acaba descobrindo uma série de coisas em relação a isso. E é claro que, se Nibiru faz esse trajeto a cada 3.600 anos, ele vai fazer de novo esse trajeto. Então, vai chegar um momento em que esse cara vai aparecer de novo aqui, no Sistema Solar. E aí, se nós fizermos as nossas continhas aqui,
nós vamos ver que se Nibiru passou aqui em torno, quando ele passou aqui, os Anunnakis foram embora do planeta a última vez, em torno do ano 1600 a.C., e nós jogarmos mais 3.600 anos em cima disso, nós vamos ver que a época aproximada que isso estaria de novo propenso a acontecer, um novo trânsito, uma nova passagem dessa, seria mais ou menos aí pela nossa época também. Um pouco mais, um pouco menos, já que eu vou mostrar para vocês que esses números, essas datas que são colocadas, ou esses intervalos de tempo, eles não são, de fato, nós conseguimos comprovar isso, de que essa dinâmica celeste de Nibiru não tem essa precisão que é falada nesses escritos lá. Então, essa história de que existe um outro astro que faz parte do nosso sistema solar, isso aqui vem de diversas fontes, isso não vem de um lugar só, né? A fonte original disso é os Sumérios. É lá que apareceu essa história de que aqui na Terra havia uma raça colonizando a Terra aqui, vinda de um outro planeta chamado Nibiru, ou Nibiru. E aí fala, então, essa fonte original, dizendo, Nibiru é um astro físico de 3D, que nem o nosso, que tem uma civilização que ocupa este planeta, com uma tecnologia em torno de 5.000 anos na nossa frente, que conheciam uma série de avanços tecnológicos, científicos e aeroespaciais, e que, por essa tecnologia não ser compreendida pelos humanos aqui, os humanos sempre se referenciaram a eles como os deuses, os seus deuses criadores. Mas nós vamos ver, por exemplo, que Nostradamus, que era um vidente medieval, esse cara fez algumas previsões e ele disse que, no futuro, se aproximaria da Terra um astro muito grande, que ele chamou de Hercólogos. Então, veja que vai mudando o nome, mas todas as características que Nostradamus deu sobre esse astro que no futuro se aproximaria, todas essas características combinam com as descrições que estão nos registros da Suméria, que foram descobertos aí acho que 1870, alguma coisa assim, né? Muito posterior, Nostradamus não tinha conhecimento sobre isso. Mas Nostradamus diz que no futuro ia aparecer um astro aqui, que seria de cor vermelho ferrugem, a cor que é dita nos registros da Suméria, que é a cor de Nibiru, e ele dizia que esse astro ia aparecer no céu, mais ou menos nós iríamos ver ele do tamanho da Lua no céu, e que esse cara poderia acarretar certos distúrbios, vamos chamar assim, aqui no nosso planeta, pela aproximação dele. E ele faz um alerta nas profecias, inclusive, essa parte das centúrias de Nostradamus, elas não são muito faladas, né? O pessoal não costuma abordar essas centúrias, porque elas têm esse tom meio catastrófico, assim, né? Ele diz que a humanidade não iria acreditar naquilo que estava acontecendo e não iria se preparar para um evento que poderia ser complicado, né, da humanidade passar por isso aqui. Pois bem, se nós olharmos o médium Edgar Cayce, americano, ele também fala a mesma coisa. Ele diz lá que no futuro iria passar um planeta, ele chama daí de planeta X, que também seria um planeta físico, né? E que a humanidade precisaria se preparar também, porque essa passagem poderia causar transtornos aqui no nosso planeta. Se nós olharmos Trigueirinho, que é um médium brasileiro aqui, ele também fala a mesma coisa. Mas ele deixa uma coisa meio dúbia, porque ele chama isso de planeta chupão e dá a entender que esse planeta não é um planeta de terceira dimensão, seria um astro que passaria no plano astral da Terra e que provocaria uma espécie de retirada, né, de uma certa camada das consciências ou das almas que estão aqui ainda encarnando na Terra e levariam essa turma aí para um outro
para um outro lugar, ia ser uma espécie de retirada de determinados elementos do planeta Terra que estariam, digamos, atrapalhando o processo da evolução planetária aqui. Nós vamos encontrar ramatiz, tá? Que são canalizações daí, que também fala uma coisa parecida com o trigueirinho, um planeta que se aproxima daqui, mas que também é etérico, né? Que ele chama lá de absinto. Nós vamos ver ainda Edgar Armond, um outro médium brasileiro, que era um militar, era um maçom, e ele fala também uma história parecida, mas, porém, no plano etérico, chama de Hercólogos também. O professor Laércio Fonseca, que é médium brasileiro também, fala de Hercólogos, só que ele fala sendo um planeta físico. Então, está falando também da mesma história de Nibiru aqui. Vai mudando os nomes, não vem com todos os detalhes de Anunnakis e de civilização extraterrena que estaria vinculada a esse planeta, mas vem a notícia, né, desde o que eu acho que dos anos 98, 99, por aí, foi quando ele começou a falar sobre isso, depois ele não falou mais sobre isso, mas se referia a uma passagem de um astro aqui no sistema solar e que necessitaria de uma atenção da humanidade para passar por esse momento, uma preparação, né? Rodrigo Romo, médium também aqui do Brasil, fala a mesma coisa, mudou os nomes, chama de Sistema Nêmese, mas também usa o nome Nibiru e também usa o nome Hercólogos. O Carlos Muñoz Ferrada, que não tem nada a ver com espiritualidade, ele era um astrônomo chileno, e ele também, quando ele já estava perto dos seus 89 anos por aí, eu acho que ele morreu com uns 92 anos, um pouco antes dele falecer, ele resolveu falar sobre antigos estudos que ele já conduzia há 40 anos, e ele então fala que existe um astro que faz parte do sistema solar, ele chamou de planeta cometa, porque ele disse que esse astro tinha ele era um planeta, mas ele tinha uma órbita de cometa, e que era um cara gigantesco, em torno de quase do tamanho de Júpiter, e que ele fazia uma passagem aqui, e que a próxima passagem que ele fizesse, a previsão dele, não se sabe de onde que ele tirou, tá? Os dados arqueológicos, mas ele tinha mapas todos escritos à mão, onde ele sabia uma série de informações astronômicas sobre isso. Ele sabia, inclusive, as velocidades de entrada desse astro no sistema solar, a velocidade de catapultamento dele sobre o Sol, e depois a velocidade de escape dele e a velocidade de cruzeiro. E de onde que ele tirou essas informações? Ele morreu e não contou para ninguém. Mas antes dele morrer, ele resolveu falar isso. Ele deu uma entrevista e ele fala com muita preocupação que essa passagem iria acontecer aqui. E ele é bem catedrático em falar que ela seria uma passagem complicada aqui para nós. Nós vamos encontrar o Solari, Benjamin Solari Parravicini. Esse cara é um artista plástico argentino, e ele fazia desenhos, pintava, digamos assim, um desenho, um quadro, e ele vinha uma profecia junto, meio mediunizada. E essas profecias que ele fazia também se referia a um astro físico passando aqui, e são algumas dessas profecias muito parecidas com aquelas que Nostradamus deixou escrito. Nós temos ainda, estou tentando aqui diversificar e mostrar para vocês diversas formas onde essa informação vem, e que nem todas essas pessoas, vejam que alguns são cientistas. Esse cara aqui, o Robert Dean, ele era conhecido por Bob Dean. Esse cara fazia parte das agências da inteligência americana. É um cara que, depois que ele se reformou, ele resolveu abrir o bico de muita coisa. E a questão sobre Nibiru e sobre a preocupação da NASA, da CIA, dos órgãos, das agências secretas americanas que conduzem, vamos dizer assim, as estratégias políticas deles, ele fala que eles sabiam de toda essa história de Nibiru também, e que existia uma grande preocupação deles em relação a isso, e que existem diversos planos e projetos americanos prevendo
uma contingência, vamos dizer assim, estratégica para que se isso fosse acontecer aqui no planeta. Então, percebam que essa história vem de diversas fontes, gente. E aí, o esquema é aquele, né? Quando dizem que a vaca é malhada, pelo menos uma mancha ela tem. Então, quando a coisa começa assim a vir de diversas fontes, então é necessário que a gente também comece a prestar atenção no assunto, porque tudo aquilo que cai no âmbito governamental, nós sempre vamos ser os últimos a saber, né? Essas coisas são consideradas assuntos estratégicos dele. E é claro que se existe um astro, né, veja que esse desenho aqui tenta mostrar um pouco como que seria essa órbita alongada de Nibiru. Então percebam que ele entra mais dentro do sistema solar aqui e não na periferia. Ele entra aproximadamente aonde hoje estaria o cinturão de asteroides. Seria entre Marte e entre Júpiter. E aí, então, ele sobe para cima do sistema solar, e aí o Sol atrai ele, ele dá essa volta aqui, ó, e aí ele volta e fura de novo aqui o plano da eclíptica, ó. E aí ele vai embora. Então, essa órbita, veja que ela é oblíqua, ela é inclinada a mais ou menos uns 30 graus, isso, né? E daria para nós vermos esse astro se aproximando daqui. A princípio é bem difícil, tá? Por causa que, primeiro, porque ele é um astro que não tem luz própria. Ele é um planeta. Então, no fundo escuro do céu, não é possível ver ele. E o outro fato é que ele entra pelo lado sul aqui, né? Se nós pegarmos a posição da Terra aqui, o terceiro planeta girando aqui, ó, ele entraria por onde nós temos como localização o Polo Sul. Então, essa parte de baixo do céu que nós enxergamos. E logo que ele dá a volta aqui por cima, ele então ele vai fazer o percurso lá em cima, ó, vou adiantar um pouquinho aqui, ó. E aí, quando ele retorna por cima do Sol, ele é visto pelo polo norte da Terra. E para você ver ele chegando no sistema solar, você teria que ter uma visada do polo sul da Terra para o céu para baixo do sistema solar. E isso exigiria que, primeiro, que nós estivéssemos residindo no polo sul da Terra, o que praticamente não tem quase ninguém morando lá, ou que nós tivéssemos um telescópio lá para poder enxergar. Desde os anos 50 já existe, tá? Um telescópio lá que os americanos colocaram. E também, ó, os satélites e as sondas que estão em órbita aqui da Terra poderiam também ver ele. Mas, do ponto de vista humano, dos humanos normais, vamos dizer assim, os mortais, para nós enxergar isso, nós só iríamos ver depois que ele já deu a volta por cima do Sol e ele está retornando. Então, quando ele está retornando, do polo norte da Terra, seria possível enxergar ele no céu, porque daí o Sol iria iluminar ele, e como ele não tem luz própria, ele iria aparecer nessa cor vermelho ferrugem, que é a cor que está escrito lá nos registros da Suméria que Nibiru é, e é a mesma cor também que Nostradamus disse que nós iríamos ver um astro no céu em algum momento do futuro aqui. Danilo, Oi. só quero te parabenizar aqui, porque você e o Carlos Otávio, que até agora foram as maiores audiências aqui do canal, viu? Opa, que legal! Aí tem 2 pessoas simultâneas agora assistindo a live, né? Então, parabéns mesmo. A segunda maior live aqui do canal de audiência aqui foi a sua, que até agora, depois do Carlos Otávio. Que legal, fico bem contente com isso, viu? E também aproveitar aqui, quinta-feira, o Gevaer, às vezes o Gevaer bate, né? Vamos ver quinta-feira, né? Oh, show de bola. Já tem perguntas aqui. Vamos mandar pergunta aqui. Eu já tenho as minhas. Depois tem as suas, né? Tô só matutando. Eu conheço o Javaia. Mas então, continuando aqui, ó. Para estender, vamos dizer assim, um domínio sobre esse assunto aqui,
teria algumas literaturas que eu diria assim para vocês que esses livros aqui, para quem quer saber isso, porque não tem como a gente falar tudo aqui rapidamente. A história é muito longa, gente, só que é uma história que é instigante e ela é muito importante também, porque muitas coisas são explicadas, digamos, da Terra e da vida que nós temos aqui e do jeito que a nossa sociedade, as nossas religiões se fundamentaram através do aprimoramento deste assunto. Então, em termos de literatura, vamos dizer assim, existem esses dois livros aqui que, digamos que, para quem quer entender sobre essa história dos Anunnakis, esses aqui são os dois livros obrigatórios de tu ler. De todas as pessoas que traduziram os registros da antiga Suméria, eu considero o Dr. Zecharia o cara que conseguiu sair, digamos, de uma leitura mitológica das coisas e conseguiu compreender que existia tecnologia sendo falada da forma que os antigos sabiam falar, né? Porque eles desconheciam exatamente sobre o que eles estavam tentando explicar. E o Dr. Zecharia, ele pegou essa veia e, então, as traduções que ele fez, embora tenha muitas linhas contrárias, dizendo que são traduções erradas, que estão manipuladas e não sei o que mais, esse aqui é o cara que, de fato, acertou a coisa, gente, por causa que é muito evidente essa história de uma interferência extraterrena aqui no planeta. E essa, digamos assim, essa interpretação arqueológica de todas essas informações que foram deixadas na Suméria, eles são a grande chave. Esse cara aqui deveria ter ganhado um prêmio Nobel, mas, infelizmente, ele morreu em 2011 e isso não aconteceu. Então, se vocês querem saber a história do ponto de vista, digamos, histórico, astronômico e científico, já que o Zecharia era um historiador, vocês leiam essas duas literaturas aqui. E essa aqui em especial, chamado O Livro Perdido de Enki, isso aqui é um dos documentos mais sensacionais que existem em termos de tradução, porque o livro de Enki, ele é um diário que foi escrito aqui na Terra por um alienígena. Ele é o diário de Enki, que era um dos principais protagonistas que estavam aqui no passado, um dos emissários da nobreza de Nibiru aqui, era Enki e Enlil aqui na Terra, eram os dois filhos do governante de Nibiru, essa história toda está contada nessas literaturas, e é o único documento que nós temos notícia, que está dito no próprio documento que foi escrito por um ser que não era aqui da Terra, por um ser extraterreno, um alienígena aqui na Terra, que deixou coisas escritas. Então, esse diário dele, ele foi encontrado em tabuletas de barro, e esse livro especificamente, ele traz a tradução de todas essas tabuletas, e que contam a história de tudo que aconteceu aqui na Terra, como uma memória que o Enki começou a registrar. Então, ele treinou um escriba, um humano terreno, para escrever para ele isso aqui. Então, toda essa história, essa aqui é especialmente especial, vamos dizer assim, né? Então, do ponto de vista astronômico, científico e histórico, isso aqui é, digamos assim, o grande documento de estudo que a gente teria para aprimorar isso aqui. Mas não tem só isso, gente. Tem ainda toda uma segunda parte de como que tudo isso que estava acontecendo e que acontece até hoje aqui nesse planeta, como que isso se liga com a questão espiritual que tem por trás da nossa realidade, com a questão do holograma, da realidade holográfica que existe aqui, e a questão dos exílios. Então, todas essas conexões precisam ser estudadas de forma matricial. Então, é isso que a gente, mais ou menos, desenvolve dentro da ideologia de Atrix, onde eu desenvolvo meus estudos com os grupos, que é a gente estudar todas as partes das coisas para depois criar uma compreensão mais ampla de tudo isso, né? Do ponto de vista do sentido que isso tem dentro do processo evolutivo humano aqui na Terra. Então, toda essa história que envolve os Anunnaki, desde que isso aqui caiu nas mãos dos governos das grandes potências,
A gente não está falando aqui de governo brasileiro, tá? Estamos falando aqui do governo da Rússia, do governo da Inglaterra, do governo dos Estados Unidos e provavelmente outros governos que também se apoderaram desses assuntos. Então, isso aqui é classificado, né? E essa informação de que eles classificam isso como confidencial, isso aqui veio de pessoas lá de dentro, veio de Robert Dean, né? E por que isso é classificado, gente? Porque isso aqui são histórias complicadas, né? Essas histórias envolvem questões do poder político, do poder militar e da influência do poder religioso aqui na Terra, gente. Então, liberar essas histórias vão fazer com que determinadas crenças, do ponto de vista da manutenção das religiões aqui no planeta, sejam desmoronadas, desestruturadas. Então, o que tem de problemático nessa história toda? Primeiro, porque revela uma interferência extraterrena na origem da civilização humana. E isso aqui faz com que todas essas crenças basilares das religiões hebraicas caiam por terra sobre essa história da criação do homem ter sido feita por Deus e blá, 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 de Adão e Eva. Aquela história toda vem com uma nova roupagem e muitas informações ficam muito evidentes e claras que foram mal interpretadas pela humanidade e começa a desmascarar uma série de eventos que são considerados sagrados lá do Velho Testamento, que as igrejas se apropriaram dessas escrituras, que nunca foram escrituras religiosas, essas escrituras são livros de história, né? E o contexto religioso simplesmente é dado porque nessas escrituras as referências são feitas aos governantes da Terra daquela época, que eram os Anunnakis. E para os humanos da época, eles eram os seus deuses criadores. Então, as pessoas ouviram essa palavra escrita lá, de Deus para cá e Deus para lá, e essa história toda virou um contexto religioso, que é usado pelas religiões para manter, vamos dizer assim, os seus clérigos todos ativos, né? O outro ponto é que isso aqui relata a existência de um planeta intruso que é totalmente desconhecido aqui por nós do Sistema Solar, porque a civilização atual que está aqui nunca viu esse astro passar aqui, já que o ciclo de transição dele é de 3.600 anos. Então, nós desconhecemos tanto a experiência de ver um astro desse passar aqui, como a existência de um astro que possa ser de grande calibre, assim, fazendo parte também de travessias aqui dentro do Sistema Solar. Mas o estudo aprofundado disso vai mostrar que todas as anomalias, que todos os eventos esquisitos que existem dentro do Sistema Solar se explicam quando você introduz a informação desse astro a mais aqui dentro do Sistema Solar. E digamos assim, a notícia ruim dessa história toda é que esse trânsito de Nibiru aqui dentro do Sistema Solar, ele representa um risco de ser uma passagem perigosa, né? E isso gera pânico coletivo, que não é uma coisa que nenhum governo quer e que nenhuma religião também quer que isso aconteça, né? Mas um estudo aprofundado disso vai nos mostrar que, embora esse risco possa existir, ele é um risco remoto, entende? Porque de toda a história que está contada dentro dos registros da Suméria, e essa história ela é contada em torno de 450 mil anos para trás, até a saída deles do planeta, realmente, de fato, só teve uma dessas passagens que, digamos que foi crítica, que colocou a humanidade aqui em perigo de extinção. E isso aconteceu há 13 mil anos atrás, que gerou o tal do dilúvio, que é conhecido como o dilúvio de Noé. Mas todas essas passagens de Nibiru, elas estão todas lá descritas, inclusive no Velho Testamento elas estão descritas. Isso aqui era chamado lá no Velho Testamento de o Dia do Senhor. Então, se vocês forem lá no Velho Testamento e dar uma fuçada, vocês vão descobrir que tem uma série de relatos
que se refere a um tal do dia do Senhor, que era um dia em que esse astro se aproximava da Terra e o Senhor, que era o governante de Anu, descia para a Terra com a sua elite, né, de nobres, e eles vinham aqui visitar a implantação feita aqui. Depois, eles subiam e iam embora. E cada vez que isso acontecia, embora não fosse catastrófico essa passagem, nós estamos falando de um astro do tamanho de Júpiter se aproximando demais de um planeta que é 10 vezes menor do que ele, que é a Terra. E é óbvio que isso trazia alguns tipos de distúrbios, vamos dizer assim, climáticos aqui. Então, nessa época, vocês vão ver que os relatos do dia do Senhor lá da Bíblia, acontecia eclipses que duravam horas, alguns são relatados de durarem mais de um dia, dependendo da proximidade que esse astro fazia aqui, e aconteciam maremotos, raios, trovões, tudo que é coisa que mexia com a cinética dos dois planetas aqui. Na passagem entre eles, ocorrem essas interações eletromagnéticas e gravitacionais e coisas dessa natureza. E isso gerava medo e pânico na humanidade. E eles deixaram isso escrito lá nos registros do Velho Testamento. Então, para o bom entendedor que pegar isso e cruzar essas histórias, gente, porque se tu não cruza essas pecinhas do quebra-cabeça, você não consegue, de fato, interpretar o que estava acontecendo naquela época. Então, nós vamos ver que eles falavam isso. E vocês vão ver aqui nos povos astecas também, existiam os ritos que eles diziam que o sol nosso se apagava, e eles tinham medo que o sol fosse se apagar e não fosse mais voltar. Então, começava aquela parte mais ignorante, vamos dizer assim, dessas civilizações, de quererem fazer sacrifícios de sangue com medo, né, que os deuses poderiam causar algum risco de sobrevivência para eles aqui. O outro ponto disso é o sigilo militar, né, por ser uma civilização de alta tecnologia. E que eles sabem que em uma próxima aproximação, uma próxima passagem de Nibiru aqui, é quase impossível que esses caras não vão descer com as suas naves aqui na Terra para ver o que aconteceu com a civilização que eles implantaram aqui há 250 mil anos atrás, que ela foi destruída no dilúvio e eles reconstruíram tudo de novo depois do dilúvio. Essa história está toda contada lá, a gente estuda isso em detalhes para poder entender a nossa história aqui no planeta também, né? E é claro que aquela nação que souber e que tiver mais informações sobre isso aqui, você tem uma certa vantagem de relacionamento se isso realmente acontecer. E existe um ponto bem, digamos, interessante disso, porque existem algumas dessas tabuletas, e inclusive essas tabuletas que falam que existia uma base lá em Marte dos Anunnakis, que eles retiravam minérios da Terra e transitavam eles para Marte em naves pequenas, para fugir da gravidade terrestre, que é muito grande, levavam para Marte, que tem uma gravidade que é 1/3 da Terra, e de lá desciam a nave-mãe de Nibiru e levava o ouro para o planeta deles. Então, essas bases estão relatadas. As tabuletas que contam sobre essa parte, elas estão em um museu na União Soviética. Acho que é em Hermitage, não sei pronunciar o nome bem, é o local onde essa parte das tabuletas estão lá. Então, veja que se esses governos forem levemente inteligentes, o que está longe de ser o caso deles, porque eles são muito espertos, eles vão ligar essas coisas todas. E aí vocês já comecem a entender por que tem essa loucurada dessa corrida de instalar bases humanas em Marte, um planeta que é dito ser desértico, com um clima impossível de se viver, não tem atmosfera. Então, por que os caras querem tanto lá? Se vocês olharem, são bilhões de dólares e são dezenas e dezenas de missões que não é só os Estados Unidos que faz, os primeiros que fizeram e que mandaram sondas para Marte foram os russos, né? Então, veja onde que estavam as tabuletas que falavam sobre essa base Anunnaki em Marte, e é óbvio que
essa base ainda está lá. Então, quer dizer que tem sucata tecnológica alienígena lá. E de quem é que isso vai ser? Vai ser de quem botar a mão primeiro nessa história. Então, gente, esse conteúdo é um conteúdo que está suprimido da nossa história. E aí a gente estuda isso aqui em raros detalhes, eu vou dizer para vocês, nas nossas aulas de Atrix Online lá. E aí, contando um pouco mais dessa história, quando o Dr. Zecharia, ele traduz isso e ele percebe todo esse contexto extraterrestre e alienígena envolvendo aqui a nossa humanidade e uma série de questões dentro do nosso sistema solar, ele tenta contar isso para os arqueólogos e ele é rechaçado no mundo científico. E a esposa dele diz assim, ó, Zecharia, para de falar e escreve. E aí que ele se senta e escreve em 1974 aquele livro 12º Planeta. E a partir dali começou a haver interesse da NASA no assunto. Por causa que as pessoas convencionais, elas podem ler isso e não levar a sério, elas não têm o olho crítico, o olho clínico para saber quanto que tem uma coisa que faz sentido oculta nesse tipo de informação. Mas os caras da NASA perceberam que isso tinha algo de real nessa história. A história toda, ela é perfeitamente encaixada, ela faz sentido quando você analisa todo o assunto em profundidade. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, daqui dos anos 75 para frente, a NASA começa a lançar uma sequência de sondas. Em 1982, eles lançam a Pioneer. Em 1983, eles lançam o IRAS, porque o IRAS tinha uma característica diferente, né? Ele fazia a leitura de fundo do céu por infravermelho, porque se Nibiru não tinha luz própria, não adianta que com a Pioneer você não ia enxergar ele. Você precisava enxergar ele pelo calor. Então, o IRAS faz leitura de calor, né? E veja que essas imagens aqui do IRAS, por exemplo, isso aqui você pode capturar até hoje lá, se vocês pegarem o Google Sky. Em 1990, eles botaram o Hubble no espaço, né? E por que eu estou falando do Hubble aqui? Vocês já vão entender. Ó. Porque em 1990, o Dr. Zecharia é convidado para ser consultor da NASA. Então, comecem a juntar as pecinhas do quebra-cabeça nisso aqui. Por que que esse cara foi convidado para ser consultor da NASA, se toda essa história fosse, de fato, uma mitologia? O detalhe é que, em 1990, o Hubble já estava no céu, mas em 2011, o Hubble fotografou um objeto estranho na periferia do Sistema Solar. Ele estava lá naquela faixa, depois de Plutão, chamado de Cinturão de Kuiper. E a informação, a fofoca que existe, é que era um objeto gigantesco. Tá? Isso chegou a ser documentado, gente. Isso saiu no jornal, inclusive. E em 2011, mais ou menos, deixa eu passar aqui, é lançado a New Horizons. E a New Horizons, ela parte para uma viagem bem distante, né? Vai para fora do ambiente da Terra, tá? E mais ou menos em 2015 é uma data em que o Hubble fotografa esse objeto estranho, um corpo gigantesco no cinturão de Kuiper. E a New Horizons já estava lá longe do sistema aqui da linha dos planetas interiores do sistema solar. E o que eles fizeram? Eles redirecionaram a New Horizons para interceptar essa imagem, esse corpo que o Hubble fotografou em 2011. Então, em 2015, a New Horizons é mudada de rumo e ela deveria chegar no seu destino em 2019. Ok, a pergunta é, o que é que a New Horizons fotografou e viu lá?
porque nós já estamos em 2022 e essa sonda chegou lá nesse local em 2019. Agora, desde que essa notícia foi falada, a única coisa que nós temos é um grande silêncio em relação a isso. Ninguém mais falou sobre esse assunto e ninguém mais falou também pelas notícias que saíram no Washington Post, que falava que tinha sido descoberto um astro estranho do tamanho de Júpiter ali na periferia lá do cinturão de Kuiper. Bom, se nós voltar para dentro do sistema solar, a gente vai ver onde que Nibiru passa, de fato, aqui. Tá? Olhando o sistema solar, vocês vão ver que tem uma espécie de anomalia aqui no meio, ó. Entre Marte, tem aqui, ó, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, o terceiro planeta. E essas distâncias aqui são mais ou menos relativas, tá? E aí nós temos Marte. E entre Marte e Júpiter, tem um vasto espaço aqui em comum. Ele é uma espécie de um buraco aqui nas órbitas dos planetas. E aqui só existe o cinturão de asteroides. Pelos registros dos Anunnakis aqui na Terra, isto aqui era um planeta que existiu no passado, que era chamado de Tiamat. Então, em uma das passagens de Nibiru, porque Nibiru é dito que passa aqui, aconteceu uma espécie de colisão de duas luas de Nibiru, porque Nibiru é relatado ser um astro que tem 9 luas, ou tinha originalmente 9 luas. Então, quando esse cara cruza aqui dentro do sistema solar, não é só o planeta em si que está cruzando, é o planeta que vem com tipo um mini sistema solar, né? Ele vem entrando para dentro, com aquele mundaréu de lua. Então, às vezes pode acontecer de uma lua dessas causar um acidente, bater em alguma coisa nessas passagens. E isso é relatado que aconteceu 2 vezes aqui no passado. E que esse planeta que estava aqui, se chamava Tiamat, ele foi estraçalhado em 2 situações consecutivas por luas de Nibiru. Então, quer dizer que Nibiru perdeu 2 das suas luas. Então, não tem mais 9. Ele teria 7 agora. E o cascalho maior que sobrou de Tiamat pulou para essa órbita interna aqui, ó, e acabou gerando o planeta Terra aqui. Tá? Mas isso é uma outra história. Isso está em um documento sumério chamado o Enuma Elish, que é o que eles chamam de a epopeia da criação lá, ou a batalha da criação. Mas veja que o lugar que Nibiru é dito que passa, ó, seria aqui, neste local aqui, que é um espaço vazio hoje, que só tem os asteroides. E por que isso é um espaço anormal? Porque aqui está faltando um planeta, gente. Ficou só os cascalhos, vestígios aqui, do que no passado foi um planeta nessa área aqui. Então, veja que quando ele passa aqui, que seria o local que é dito que ele passa sempre, podemos dizer que o risco é muito baixo, tá? Sendo que se ele se aproximar um pouco mais da Terra, pode ser que afete alguma coisa. Mas, em geral, aqui, o risco seria muito baixo de acontecer algo, por causa da imensa distância que existe entre Marte e Júpiter, e a Terra está aqui, está na parte interna da órbita de Marte. Só que quando nós olhamos as passagens que são relatadas de Nibiru aqui, tá? Tanto as que estão nos registros da Suméria, como as que nós vemos também no Velho Testamento, que está mencionada como o dia do Senhor lá, nós vamos ver que eles relatam algo gigantesco que eclipsa o Sol aqui na Terra. Então, isso quer dizer que esse cara não passa somente aqui. Para eclipsar o Sol, ele tem que passar aqui, ó, na frente da Terra, ó, nessa posição. E aqui é que a coisa pode criar risco para nós. Tanto para nós, como para Marte e como para Vênus também. Assim como nós vamos ver nos registros da antiga Suméria, que Marte já havia sido, digamos assim, fatalmente influenciado por passagens de Nibiru aqui. E que as colônias que existiam dos Anunnakis em Marte foram basicamente dizimadas
por causa de uma antiga passagem de Nibiru que chegou muito perto e que trouxe sérios problemas para Marte, para a nossa Lua, e na época do dilúvio trouxe sérios problemas aqui na Terra também. Então, vejam que o que está escrito lá nos registros sumérios, que ele passa aqui, já fica evidentemente claro que não é bem assim a história, que existe uma espécie de zona em que ele transita aqui dentro do sistema solar, que não é 100% certa. E aí, para entender isso aqui, nós teríamos que entender o que é esse troço chamado, um fenômeno chamado precessão de periélio, né? A precessão de periélio é quando um astro, ele orbita um outro corpo, e quando ele faz esse trânsito, essa órbita, ele cria uma declividade somente numa das pontas do trajeto dele. A gente vê isso acontecer com o nosso planeta Mercúrio. E quando acontece isso, chamado de precessão de periélio, o astro começa a não ter mais uma mecânica celeste confiável, né? Quer dizer que ele pode se comportar de formas diferentes e anômalas. Então, essa aqui, ó, é a área de precessão de periélio de Nibiru. E isso aqui é que traz para nós sempre a dúvida de aonde que Nibiru vai passar na próxima órbita que ele tiver aqui. Veja que ele pode passar tanto aqui, ó, longe da Terra, como ele pode passar perto, mas atrás da Terra, ou seja, ele não ia causar tanta influência solar, como ele pode passar aqui entre Terra e Vênus, nessa órbita pequena aqui, ó. E quando isso acontece, então ele eclipsa o Sol aqui na Terra. Eclipsa Sol, eclipsa Lua. E nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, alguns relatos dos antigos, dizendo que essas coisas aconteceram. E que, em alguns momentos, isso foi tão, vamos dizer assim, contundente, que chegou a baixar a temperatura aqui da Terra. E para eles dizerem que isso baixou a temperatura da Terra, nós estamos falando de um eclipse que pode ter durado dias, 1, 2, 3 dias sem sol aqui, que é o necessário para tu realmente dizer que afetou a temperatura aqui, gelou a Terra numa passagem dessa, né? Mas tem muito material desses aí, e existem alguns materiais que, inclusive, contam o que aconteceu lá naquele dia do dilúvio de Noé, onde essa passagem durou 7 dias para se concluir, né? E aquela situação, então, de fato, foi um momento que foi catastrófico aqui, né? Então, nós temos sempre que se lembrar, ó, que Nibiru possui precessão de periélio. Isso não está nas literaturas, tá, gente? Vocês têm que estudar o processo e entender que isso é o que acontece lá, ó. E por isso ele não obedece às leis da mecânica celeste. Quem é o cara que me chamou a atenção disso? Foi Carlos Munhoz Ferrada. Porque antes dele morrer, ele disse que esse astro, que ele chamava de planeta cometa, tinha um fenômeno que ele não obedecia às leis. Então, não tem como tu prever ao certo as velocidades. O Munhoz Ferrada disse que o Nibiru tinha 3 velocidades diferentes. E aí eu comecei a estudar essa questão aqui, de os locais que ele passa, e aí ficou muito claro que Nibiru, ele tinha precessão de periélio. E se ele tem precessão de periélio, então ele vai ter velocidades realmente diferentes, e esse tempo de 3.600 anos também é um tempo que vai oscilar. Pode ser que seja em determinados momentos 3.200, em outros 13.700, e aí as contas já não fecham mais quando tu tenta fazer cálculos, partindo, digamos, de uma data que nós sabemos que foi a que ele passou aqui, que foi o dilúvio. Então, se tu pegar lá 13.000 anos atrás e vir cotando de 3.600 em 3.600, vocês vão ver que não vai dar no momento atual, e nem vai dar no momento que é dito ter sido a saída dos Anunnakis aqui no planeta. Então, fica bem claro a imprecisão que esses números têm, e essa questão aqui da precessão de periélio que existe lá. Então, se esse cara passasse aqui no planeta, ou aqui no sistema solar atualmente, nós poderíamos dizer que existem cenários que nós poderíamos prever disso. Veja que essa bolinha vermelha aqui, ó, seria Nibiru, tá?
e aqui uma visada de cima do sistema solar, onde a bolinha azul é a Terra, e o Sol estaria aqui no centro. Então, se ele passa e ele cruza o sistema solar no lado oposto que a Terra está do Sol, ele pode passar aqui e nós nem perceber que ele passou. Claro que os telescópios e os satélites e tudo, e o Hubble vão pegar ele, mas talvez os governos não queiram contar isso. Entende? Se eles acharem que isso vai ser problemático aqui, é óbvio que eles vão esconder isso. E aí vão fazer que nem fazem com a maioria desses cometas que se aproximam aqui da Terra, que eles só contam para a gente depois que passou. Aí depois que passou, eles dizem, teve um cometa que passou aqui, quase morremos. Ou quando tem uma EMC, uma emissão de massa coronal do Sol, aí eles dizem, há 2 dias atrás teve uma emissão de massa coronal. Pois é, se pegasse aqui, acabava com toda a tecnologia do planeta, queimava tudo aqui. Mas, para não gerar pânico e gerar, digamos assim, conturbação social e alertar os exploradores para usar essas informações, eles acabam não falando. Dá até para entender por que eles não falam. É por causa dessa índole maldita da humanidade, né? Que se aproveitam de tudo para tirar vantagem de alguma coisa. Então, nessa situação aqui, a gente chama de oposição. Então, ele passa lá do outro lado do Sol. Não acontece nada para nós, né? Nesse segundo cenário aqui, ele passa nas laterais, Então, a gente chama isso aqui, ele está passando em quadratura, ou seja, em ângulos de 90 graus com a Terra, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Então, nessa situação, a gente já enxerga ele passar, mas enxerga ele longe, né? Não vai enxergar o cara do tamanho da Lua, por exemplo, que nem Nostradamus falava, né? Então, aqui pode afetar alguma coisa na coroa solar e coisas assim, mas não traz problemas aqui para nós, né? Qual é os cenários de preocupação para nós? É se ele passasse no que se chama de conjunção. Quer dizer, a conjunção quer dizer que ele passa junto com a Terra, do lado do nosso planeta. E aí ele pode passar de 2 formas. Ele passa em conjunção que se chamaria externa, ou seja, ele passa por trás aqui da Terra, então ele não vai causar eclipse aqui solar de vários dias na Terra. E aqui atrás tem um espaço de órbita muito grande, onde aqui no fundo nós vamos encontrar Júpiter, que é um planeta um pouco maior do que Nibiru, e provavelmente ele é atraído mais para a posição de Júpiter e livra a Terra de uma interferência maior. Mas aqui é o que a gente diria que acende uma luz, sim, vermelha para esse cenário aqui, tá? Mas o cenário mais complicado seria esse aqui. Seria como este cenário, que é o que aconteceu no dia do dilúvio, e é o que está relatado em diversos lugares do Velho Testamento, como o dia do Senhor, em que ele passa na frente do Sol. E aí, dependendo da distância que ele está da Terra, quanto mais longe da Terra, mais do tamanho da Lua ele vai ficando no céu, né? E menos o efeito de eclipse vai ter, né? Pode acontecer um eclipse, mas é um eclipse que acontece talvez com velocidades menores do que o da Lua e Sol que a gente vê, mas também aqueles eclipses que estão relatados lá, em que o Sol poderia sumir por vários dias lá, ou como o que foi relatado no dia do dilúvio. Aí nós vamos ver lá, por exemplo, em determinadas literaturas da antiga Suméria, como a Epopeia de Gilgamesh, por exemplo, relata todo o evento, o que aconteceu aqui na Terra naquele dia. E nós vamos olhar também no Diário de Enki, que tem os relatos do dia do dilúvio também. Então, nós vamos ver que foi uma coisa bem séria que aconteceu. A proximidade foi tanta que a calota polar do sul rompeu aqui na Terra. E aí, quando ela rompeu, ela afundou no mar e subiu uma onda que cobriu o planeta inteiro, praticamente, né? Então, o dilúvio não foi uma chuva de 40 dias e 40 noites, ele foi um tsunami gigantesco. E a chuva aconteceu, né? Por quê? Porque Nibiru estava passando perto e ele afetou toda a parte eletromagnética, elétrica do planeta e teve distúrbios aqui. Então, nessa situação aqui dele passar na frente, é que a gente pode dizer que acende 2 luzes vermelhas para nós aqui.
E sempre se lembrando que isso, de forma, vamos dizer assim, catastrófica, aconteceu uma vez só, nessa história toda que é descrita da história aqui do nosso planeta, nos registros dos Anunnakis aqui, em torno de 450 mil anos para cá. Então, não é algo que, estatisticamente, a gente possa dizer que isso tenha que gerar tanto pânico e medo assim em nós. Então, aqui, ó, a gente tem algumas recomendações que eu diria que são muito importantes para gente que começa a estudar essas coisas e para quem está na senda do conhecimento e tudo, esse assunto é obrigatório, tá? É o assunto que explica aqui a história da humanidade aqui, e só tu estudando isso mesmo para tu entender a importância que isso tem. Mas aqui, gente, a gente não ter chilique com essa história e nem ficar com pira de Nibiru por causa desse assunto, porque ouviu o assunto e tudo mais, certo? Então, ó, primeiro, que a gente não sabe que tipo de travessia isso vai ser, mas vai acontecer, entendeu? Porque isso não é previsão e nem profecia. Gente. Esse cara passa aqui, sempre passou aqui dentro do sistema solar. Então, ele vai passar de novo. A questão tudo é somente o tempo que ele vai demorar para chegar aqui, mas ele vai passar, né? E talvez a gente veja isso acontecer aqui. E o outro fato disso aqui, ó, é que, primeiro, não se sabe que tipo de travessia vai ser, entende? Se ele vai passar do outro lado do Sol, vai passar em quadratura, ou se vai passar realmente como de forma problemática, como aconteceu no dia do dilúvio aqui, ó. E o segundo ponto é que o que a gente chama de espiritualidade, eles administram os eventos deste planeta. Então, se os caras quiserem segurar essa travessia aí, eles seguram, tá? De uma forma muito simples. Eles somente manipulam dentro do holograma as velocidades de translação de Nibiru. E aí tem muita coisa envolvida nisso, que eu não vou entrar aqui muito mais nesse assunto aqui, tá? E cuidar, ó, que é um assunto que a gente deve estudar sim, esse assunto, certo? Mas nós não podemos mudar radicalmente a nossa vida por causa disso. Do tipo assim, ó, eu moro num litoral, então eu vou vender minha casa, eu vou sair daqui, eu vou para cima da montanha, eu vou morar em Urubici, por exemplo, né? Não é exatamente isso que a gente deve fazer, a não ser que a gente tenha muita convicção. A gente tem que cuidar para não cair em piras sobre isso aqui e acabar fazendo investimentos infundados, né, em função dessa história. O que a gente tem que saber é o seguinte, é conhecer esse assunto, e se isso vier a se apresentar no nosso futuro, a gente saber o que fazer. O que fazer neste momento, para onde ir, se isso realmente se tornar um cenário possível. E sempre tem em mente o seguinte, que enquanto isso não estiver acontecendo, tudo que tu fizer vai ser uma aposta em algo que pode ou não acontecer aqui. Certo? E tem mais um detalhe também, ó. Não se deve fazer investimentos do tipo assim, eu vou comprar, então, uma casa nas montanhas. E depois esse troço se tornar um fardo inútil. Um troço que vai ser um elefante branco só te corroendo com manutenção de investimentos e coisa assim. Porque sempre esse tipo de ideia vem quando a gente começa a mexer nesse assunto aqui. Então, tem algumas coisas que a gente tem que definir para nós mesmos. A primeira, ó, é que Nibiru tem esse negócio da precessão do periélio e que ele não respeita a mecânica celeste. Então, esqueçam as profecias. Essas profecias não têm condição técnica de acontecerem com data e prazo marcado. Então, essa data, essa precisão dos 3.600 anos de Nibiru, isso aqui não pode ser visto dessa forma. Não vai acontecer desse jeito. E aí temos que ter em mente que somente uma vez, nas histórias conhecidas sobre este assunto, Nibiru teve uma passagem catastrófica aqui no planeta. E outra coisa
Isso aqui bomba toda hora na internet, alguma coisa sendo falada sobre isso. Vocês têm que entender o seguinte, Nibiru não é um corpinho celeste qualquer. Ele é um gigante. Esse cara tem 10 vezes o tamanho da Terra. Ele é um pouquinho menor do que Júpiter. Tá? Ele fica ali mais ou menos entre o tamanho de Júpiter e Saturno. Então, quer dizer que, primeiro, não tem como tu não ver um troço desse aparecendo no céu. E outra, um cara deste tamanho não vai aparecer de repente aqui. Ele vai aparecer como um ponto no céu, e esse ponto vai crescendo, 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 e vai se aproximando aqui da Terra, e aí vai ficando maior. Né? E se isso realmente acontecer, não é uma coisa que vai ser num dia para o outro, né? Vai ser aos poucos isso aí. Todos os telescópios que olham e ficam rastreando o céu, os amadores, vão olhar esse troço e a notícia vai aparecer. Mas aí não é essa bobageira de internet que tu vai lá no céu, olha e não tem nada, porque o cara viu não sei o que lá no céu, alguém foi lá, tirou uma foto fake, aí o pessoal publica esse troço, aí todo mundo fica tendo chilique, e aí tu procura no céu, não tem nada lá no outro dia, não é isso que vai acontecer com o Nibiru. Não tem como um astro desse tamanho um dia aparecer e no outro dia sumir. Entende? Você vai ver ele no céu muito antes dele aparecer por aqui. Ó. Né? E aí ele vai ficando maior e vermelho. Vai aparecer primeiro no horizonte como Nostradamus falou, no lado setentrional do planeta, lá no Polo Norte, seria onde o pessoal começa a enxergar primeiro isso. Mas ele não é isso que o pessoal fala, por exemplo, na internet, que posta uma foto e no outro dia tu olha e não tem nada. Né? Então, essas vezes que isso aconteceu aqui, eu peguei um filtro de alta teor de proteção e comecei a observar o Sol durante uma semana, mais ou menos, depois que saíram essas notícias de YouTube aí falando sobre isso. E você não vê nada cruzando na frente do Sol, nem se aproximando daqui, nem nada. Então, fica bem claro que é a notícia furada, tudo isso aí. Ó. Então, não acreditem nesses sensacionalismos aí, ó, de internet, gente. Isso aí, uma boa parte dessas coisas, não quer dizer que todas essas informações são fraudes, mas o pessoal, gente, ganha em questões e ganha um dinheiro com isso, com notícias sensacionalistas, isso, tá? E o outro ponto é isso aqui, ó, ele não aparece num dia e desaparece no outro. Não, então isso não é Nibiru, é outra coisa. Ou é mentira, ou é um outro tipo de astro que está aparecendo lá muito rápido. Então, quando for Nibiru, ele vai aparecer, e depois que aparecer, infelizmente, para nosso azar, ele vai continuar lá. Né? E a tendência é que continua lá e vai crescendo, crescendo, crescendo. Pode ser que passe reto e pode ser que realmente chegue perto aqui da Terra. A estatística mostra que raramente ele chegou aqui perto da Terra a ponto de dar um problema. Então, a minha mensagem para vocês é, primeiro, confirma o que estão falando com os próprios olhos de vocês, gente. Se vocês não verem nada no céu, é porque é bobagem. Nós temos que aprender a criar o filtro e diferenciar as coisas e ter um mínimo de conhecimento sobre mecânica celeste para saber que esse tipo de astro não faz esse tipo de comportamento que o pessoal bota na internet aí para tocar pavor em todo mundo. Ó. E aí sim, ó, tu conhecendo o assunto, então você tem que saber ó, se de fato isso for acontecer no período que eu estiver vivo aqui na Terra, então o que eu tenho que fazer nessa situação? Bom, aí você tem aí o seu plano B, e aí você bota o seu plano B em ação. Mas depois que tu avistou esse negócio aqui. Certo? Então, gente, esse assunto, ele é bastante amplo, tá? O que eu vou deixar para vocês é um convite, tá? Se vocês quiserem vir estudar coisas como essa comigo, então tem uma turma aberta de Atrix, e essas informações estão no meu site, né? Lá tem formulário de inscrição, tem todas as informações, orientações, como que isso funciona. Não é um curso, é muito mais como uma espécie de escola esotérica, uma sociedade como maçonaria, como teosofia, como Rosa Cruz. Você entra,
e vai estudando uma linha de conhecimento que vai a longo prazo. Isso aí é para pessoas que querem estudar a longo prazo, que não estão com essa fobia de pressa, de que um curso tem que ter início e fim e meio. Não, né? Se tu entra na Rosa Cruz, não tem fim. Você entra e tu sai quando tu quiser. Um dia vai ter o fim, tu chega no último grau e você vai ter fim. Então, lá em Atrix também, nós temos todo um conhecimento estruturado também em graus, e esses graus vão sendo vencidos, e uma hora isso se conclui, né? Se parte desde a parte de ufologia, de física quântica, se vai para dentro da metafísica, de cosmogênese, até que a gente vai entrando em questão de código, de astrologia, e numa parte mais avançada a gente realmente lida com parte técnica de astrologia e de código, já que os avatares que estão aqui encarnados dentro do holograma, eles estão regidos por códigos, e para tu entender o teu processo de, vamos chamar de missão terrena aqui, você tem que ter algum conhecimento daí mais, em algum nível, tá? Sobre essa questão dos teus próprios códigos. Mas eu te agradeço aí, Wellington. Desculpa se foi um pouco rápido, assim. É ótimo, que só... eu já quero te fazer uma pergunta que é a minha, né? É possível algum equipamento astronômico, telescópio, alguma coisa, assim, uma pessoa igual eu, enxergar o Nibiru ou não? Não tem nenhum equipamento ainda capaz de enxergar. Cara, o que tudo fala, inclusive o que Robert Dean falava antes dele falecer, é que eles já tinham identificado Nibiru. Eles identificaram Nibiru lá em 87, quando as sondas, o IRAS, ele rastreou o céu com infravermelho, né? Então, aí tem uma coisa interessante, tá? Que o Nostradamus, ele deu a dica por onde que esse astro surgiria. Ele disse que surgia entre... ele chamou de Câncer e a Estrela Cabeluda. A Estrela Cabeluda é a alfa da constelação de Leão, é Regulus. Então, se tu pegar o Google Sky e apontar lá para este lugar, e tu ligar o infravermelho do Google Sky para ver as imagens infravermelhas, tu vai ver um corpo celeste lá que não aparece visualmente. E que lá ele vai aparecer com um eixo axial, exatamente do jeito que os sumérios desenhavam o símbolo de Nibiru no céu, uma espécie de um sol com duas asinhas assim. E a gente vai ver esse símbolo do sol com asa lá nos egípcios também, a gente vê nos babilônios, nos sumérios, a gente vê isso em diversos lugares aí de outras civilizações, porque era o jeito que o troço aparece aqui no céu, né? Mas sim, com um telescópio, e você apontar para o lugar certo, você vai ver, assim. O detalhe é que essas fotos lá do Google Sky, elas foram manipuladas. Eu acompanho o Google Sky há vários anos, há 10 anos, e aquilo lá não se mexe. Antes tinha uma tarja preta em cima, eles cobriram para ninguém ver. Depois teve tanta fofoca e reclamação que eles estavam escondendo algo ali, que eles tiraram a tarja preta e deixaram. Só que eles botaram uma fotografia ali, naquela parte do céu, então você não consegue ver o movimento do astro. Tu vê sempre a mesma imagem, há 10 anos já. Ok. Então, o Carlos Luciano está perguntando aqui, assim, ó. Nibiru tem passagens anteriores que nenhum movimento que trouxe prejuízo à Terra. Seria isso por conta da entrada desse corpo em relação ao ângulo da eclíptica ou entrada diferente? Até onde se sabe, tá? O ângulo de entrada é sempre o mesmo. Ele entra com uma declividade de 30 graus, tá? O que acontece é que quando ele entra, depende do lugar onde a Terra está passando, entende? Então, é aqueles cenários que eu coloquei ali, né? Se quando ele entra, a Terra está do outro lado do Sol, e aí quando ele sai, a Terra deu a volta e está do outro lado do Sol também, você nem vê ele passar aqui, né? Agora, às vezes ele passa, né? Passa em quadratura, passa do lado, assim, da Terra. E aí pode trazer algum efeito, né? Mas quando ele passa em conjunção, quer dizer, Terra e ele juntos passando, então é que as coisas podem acontecer aqui. Mas então não é exatamente do ângulo de entrada, entendeu? É da dinâmica dos corpos celestes, né? Porque veja que está tudo em movimento o troço. Então, quando você vai chegando, se você não tem um cálculo astronômico das velocidades planetárias e tudo, você não consegue
prever aonde que as passagens vão ter encontro ou não vão ter encontros, né? Agora aqui da Mônica Morim. Entender sobre o assunto, não se precipitar e permanecer morando no mesmo local. Danilo, mas se acontecer alguma catástrofe, quais suas orientações sobre o que fazer? Olha, se acontecer uma catástrofe, já era, entendeu? A magnitude disso é muito grande, entende? Agora, assim, ó, se isso aparecer no céu, se aparecer no céu, então você tem que ter um plano B, né? Que seria você saber o que tu vai ter que fazer. Uma das coisas seria você não ficar, por exemplo, em zonas litorâneas, porque uma proximidade dessas, se ela for realmente muito perto da Terra, vai mexer com a fase lunar e vai mexer com o nível de oceanos. Então, acontece terremotos, acontece maremotos e coisas assim. Então, é se retirar, né? Naquele momento, você sai de uma zona mais baixa e procura uma zona mais alta. E reserva de alimento, de água e coisa assim. O legal é as pessoas terem, digamos, grupos de pessoas que compartilham desse tipo de informação para que elas possam, vamos dizer assim, em uma situação que isso vá realmente acontecer, você não fique sozinho, não esteja sozinho nisso, né? Tem um grupo de pessoas que sabe o que fazer, sabe que tem que fazer uma reserva de alimentação e se movimentar para um lugar mais alto. E esperar essa coisa acontecer, entende? Pelo registro da epopeia de Gilgamesh, que ele narra o dia do dilúvio, aquilo demorou 7 dias. Veja que não é um trânsito que... Aquela situação, por exemplo, foi anômala do dilúvio, né? Aquilo lá realmente foi algo que passou muito perto da Terra aqui, e trouxe toda uma série de problemas aqui no planeta, né? Que levou a humanidade quase à extinção. Então, as outras passagens não aconteceram isso, mas a gente tem os relatos que estão no Velho Testamento e que estão nos registros da Suméria, que sempre algum tipo de efeito acontecia, né? Mas esses efeitos eram eclipses, eram chuvas, eram tempestades de raio, tremores de terra. Isso, por humano daquela época, amedrontava eles, né? Então, por exemplo, vocês vão ver em Amós, no livro de Amós, no Velho Testamento, e é onde ele fala, assim, um desabafo do Amós, né? Ele diz assim: por que todo mundo fica divinizando e esperando tanto o dia do Senhor? O dia do Senhor era um dia que Nibiru passava aqui, que dava um monte de merda no planeta, entende? E ele diz assim: por que estão fazendo isso se esse dia é um dia de desgraça para nós? Aqui só acontece raio, trovão, tempestade, inundação, terremoto, o sol se apaga, os animais fogem tudo, entende? E depois isso dá problema nas plantações, gera fome posteriormente, porque daí devia dar inundação e coisas assim, né? Então ele faz um desabafo, é um dos poucos ali dos profetas que faz um desabafo que não é só de medo, mas é de questionamento também, né? De por que as pessoas divinizavam tanto, né, essa coisa daquele dia, né? E aí é claro que os humanos esperavam esse dia, porque embora o dia fosse ruim, vamos dizer assim, do ponto de vista do andar da vida, né, era o dia que descia as divindades de Nibiru, descia o rei dos Anunnakis aqui, todo mundo fazia festa, e aquela folia toda que acontecia aqui, né? Beleza. Aqui a Valkyrie está perguntando assim: qual a relação entre passagem de Nibiru e inversão dos polos? Acho que é isso mesmo, dos polos. Eu sempre entendi esse negócio da inversão dos polos, que isso não pode ser um movimento natural de um planeta, entende? Tem que ter um agente externo para fazer coisas como inversão de polos, inversão de rotação, alteração de eixo, alteração de posição de translação, alteração de velocidade de translação, de velocidade de rotação. Se nós olharmos a Terra, a gente vai ver que a Terra não é um planeta que gira assim, ó, com o eixo na vertical. Ela é inclinadinho, assim, ó, 27 graus é inclinadinho o eixo da Terra. Agora, se vocês olharem aonde que é o eixo magnético da Terra, não é no lugar que ela gira. E isso significa que a Terra tem alguma coisa que vem mexendo no eixo da Terra há muito tempo, né? E quem é que mexe no eixo da Terra há muito tempo?
é alguma coisa que interfere externamente, que é um corpo de um grande porte para poder fazer isso. Então, esse negócio de alteração de polos, para mim é bem claro que isso não é um fenômeno que acontece naturalmente no astro. Ele tem que ser provocado, porque existe uma acomodação dos polos do jeito que eles estão. Eles não invertem por conta própria, né? A não ser que passa realmente um agente que interfere no sistema interno da Terra, que possa realmente inverter. É que nem você passar um ímã grande perto de um ímã pequenininho, né? Imagina, Nibiru é um ímã grande, a Terra é um ímã pequenininho. Quando passa perto, já tu mexe e bagunça todo esse sistema aqui. Se vocês olharem no sistema solar, tá cheio de evidências de que tem alguma coisa aqui que passa e que faz uma bagunça aqui no sistema solar. Vocês vão ver que Vênus, por exemplo, gira ao contrário. Todos os planetas são anti-horário. Vênus não, Vênus é horário. Mas como? E Netuno também, né? E pega Urano, Urano. Pega o Urano, o Urano é assim, gente. O Urano não gira que nem um peão, ele é que nem uma bola rolando assim, ó, no sistema solar. Agora, como que aconteceu isso com o Urano? Entende? Tem que ter um agente externo. Plutão é o único planeta que o plano de inclinação dele, a declividade dele é assim, ó, né? Ele faz assim, ó, no sistema solar. Todo mundo gira aqui, em cima da mesa. O Plutão não. Ele vem por cima da mesa, depois ele desce por baixo da mesa e dá a volta lá. Quem fez isso com o planeta? Não é um movimento natural de um sistema que se criou harmônico. E da mesma forma, se você for lá no cinturão de Kuiper, né, tem um lugar do cinturão de Kuiper que simplesmente os asteroides terminam, gente. Como se alguém tivesse passado uma vassourinha assim, ó, e tivesse limpo os asteroides naquele lugar ali. E a única explicação é, tem algo que passa ali e varre os asteroides daquilo ali. E quem é o cara que faz essa bagunça toda, gente? O único cara que a gente sabe que tem descrições dos antigos que passa aqui dentro é Nibiru. Então, ele pode causar essas interferências, sim. Agora, eu vou te fazer uma pergunta bem interessante, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo, e que é a minha também. Como é que você acha, como é que seria vida, uma civilização lá em Nibiru? Deve ser muito diferente da nossa aqui, né? Não tem muitos relatos que eles deixaram sobre como que é Nibiru, tá? Mas o que se sabe é que é um planeta que eles não têm uma raça só, tá? Eles têm mais de uma raça lá e eles vivem em um conflito, cara. É uma raça literalmente bélica, tá? De alta tecnologia, mas é um povo bélico, né? Um povo de conquistadores. São guerreiros. Então, em termos morais, eles não são os caras, entende? Para ser exemplo para ninguém. Mas eles têm tecnologia. Mas a gente não tem muito lá. E o que se sabe é que eles detonaram também o planeta deles, por isso que vieram aqui buscar ouro, porque eles precisavam do ouro para recompor a estrutura atômica da atmosfera deles, que tinha ido para o balaio, de tanta guerra e dispositivo nuclear que eles detonaram lá, né? E que existiam casamentos também lá, feito entre as facções das raças, para poderem, digamos assim, compartilhar o poder planetário e pararem as guerras entre eles. Então, quando a gente estuda toda essa história, nós vamos ver lá que o tal do Anu, que era o rei de Nibiru, era casado com uma princesa chamada Antu, né? E essa Antu era de uma outra raça, eles são de raças, a casta é de raça reptiliana. E eles têm uma, digamos assim, uma parte que são operários ou trabalhadores que são de formas humanoides aí. Então, a gente vê esse negócio dos antigos deuses serpentes, isso aí está bem claro lá na China, está aqui nos povos da Mesoamérica, dos deuses serpentes, são o Ku Klux Klan e Quetzalcoatl, que são deuses que vieram do céu, representados por serpentes, que trouxeram conhecimento e aquela história toda, né? Então, a gente tem que ficar se perguntando de onde que tiraram isso aí, porque eu acho que os índios que moravam ali no mato sabem muito bem o que é uma serpente, o que é uma cobra e o que é um ser humano, né? Então, se eles estão dizendo que existia alguém que tinha essas feições, né, miscigenadas, isso fecha muito, na verdade, com isso que é falado, que eles eram de caças reptilianas, a elite deles, né, os governantes.
É que o Curitibano fala que é bem interessante, que as árvores em Nibiru seriam vermelhas devido à grande distância do Sol. Lembre-se, até na Terra há plantas com folhas vermelhas. É uma coisa interessante. Por causa da temperatura distante da Terra, será que daria para ter alguma espécie de água líquida num planeta desses? Se fosse, então muda toda a teoria da Terra, qualquer planeta frio, né? Igual você falou, que lá em Titã teria alguma coisa líquida. Bom, poderia ter água líquida, até em Plutão. Tem algumas informações, tá, que elas não são de origem dos Anunnakis aqui na Terra, elas são de cunho espiritual, que foram recebidos aqui pelos médiuns da Terra, e uma delas é que Nibiru é um planeta artificial. Ele é uma espécie de uma nave que ela é feita exatamente para sobreviver a essa travessia longe do Sol. E que Nibiru é um experimento das federações de Antares e de Pleiades, que eles colocaram uma espécie de raça experimental lá. Então, essas informações, tá, elas já falam de Nibiru ser um planeta artificial e não um planeta natural. E por isso ele, então, tem as suas fontes internas de calor e que ele sobrevive. E que aquele mundaréu de lua que ele tem ao redor dele estão ali para estabilizar a órbita dele nessa travessia longa que ele faz. Mas a gente sabe muito pouco, na verdade, sobre isso, né? O que nós podemos dizer assim com certeza é aquelas informações que são de cunho arqueológico, entende? São aquelas que foram deixadas pelos Anunnakis aqui na Terra. Então tem muita coisa que vem de canalizações do plano espiritual que a gente não pode, digamos, afirmar com certeza que seja ou que não seja, né? O fato é que nós sabemos muito pouco sobre isso, né? Outra dúvida que eu tenho aqui também, que é o seguinte, que eu sempre discutei até com um colega de trabalho, né? Sobre o cinturão de Kuiper. Não sei o ser humano. Para você, Danilo, você acha que é fácil uma nave passar pelo cinturão de Kuiper? Olha, os relatos que nós vemos, tá? Dentro dos registros do livro de Enki, eles relatam que eles evitavam passar aqui no cinturão de asteroides, por causa do bombardeio de asteroides, né? Para não colidir com os asteroides. Então, eu acho, sim, que você passar ali é um problema. Mas a gente não sabe que tipo de tecnologia esses outros povos têm também, né? Para poder passar por esses locais. Agora, o cinturão de Kuiper, ele não é exatamente uma esfera ao redor do sistema solar inteiro, né? Ele é um cinturão, né? Mais ou menos como um cinturão de asteroide, só que ele está bem adiante lá de Plutão. Então, deve ter rotas, vamos dizer assim, né? De quem vem com uma nave, não é o caso de Nibiru, porque Nibiru é um planeta, ele tem uma órbita relativamente certa. Então, o que acontece é que ele é muito grande, então, quando ele passa perto desses asteroides, provavelmente ele vai carregando uma espécie de rastro de asteroides aqui. Se nós formos olhar, por exemplo, as coisas que Nostradamus fala, ele fala que cai uma chuva de fogo aqui na Terra quando esse astro passa aqui. Provavelmente porque ele passa tanto pelo cinturão de Kuiper quanto pelo cinturão de asteroides, e ele vem puxando atrás dele, né, uma série de corpos menores. E aí esses corpos menores vão ficando pelo caminho. Se ele passa perto da Terra, acaba despejando por aqui, pelo sistema solar, também esses asteroides. E aí explica também por que em determinado lugar do cinturão de Kuiper, os asteroides se sumiram. Porque se ele passa constantemente ali, então ele já varreu, ele limpou ali aquela parte, né, do cinturão de Kuiper lá. Aproveitando aqui a minha pergunta, ó. A cauda de Nibiru deve atrair por força de atração eletromagnetismo milhões de lixo espacial, somente isso não poderia trazer riscos à Terra? Sim, claro que sim. É esse caso que a gente está falando, dos asteroides. E aí a gente vê nessa menção de Nostradamus, ele falando que nesse dia, aí veja que Nostradamus era um vidente, tá? Então, ele viu essas imagens, ele viu um astro passando aqui, e ele escreveu em centúrias isso que ele viu,
e ele viu que caía uma chuva de fogo aqui na Terra, né? Então, a única explicação para cair uma chuva de fogo na Terra é que realmente veio atrás do astro um rabo ali, né, de asteroides, vem e aí vai caindo, vai ficando pelo caminho daí, né, sendo atraído por onde dá, né? Eu vou te mostrar essa foto aqui, que aconteceu aí no Paraná, que a Thelma Kep tirou. Você chegou a ver alguma coisa desse tipo aí, hoje? É que teve Que eu aqui, achei. teve uns dias aqui, tá? Eu estava na Ilha do Mel nesse dia que tinha um grande nevoeiro aí, e o sol, ele fica, esse avermelhado, é por causa do efeito, né, da névoa que tinha. Você pode ver aí na foto, que tu vai ver que tem uma espécie de um nevoeiro. Então, isso aí é um efeito atmosférico normal, não tem nada demais. Lá onde eu A pessoa pensa que é OVNI, né? estava, É bom tirar as dúvidas, né? Pensa que é OVNI, né? Mas... Então, você tem mais alguma coisa para falar aí, ou Danilo, a gente já pode encerrar aquela live? não, podemos encerrar, acho que é isso aí. Então, só mais uma aqui do Lincoln Lemos. Se Nibiru é uma nave, ela não distribuiria Tiamat? É que Nibiru não foi Nibiru que destruiu Tiamat. Foi um choque de uma das luas de Nibiru. Na verdade, o Enuma Elish, que é o documento que conta essa história, ele relata que houveram 3 eventos, entende? Eventos, vamos dizer assim, estelares ali naquela época de Tiamat. Primeiro aconteceu uma passagem de Nibiru que uma das luas se chocou contra Tiamat. Aí ela rachou Tiamat. Aí Tiamat ficou lá, fragilizado em termos de estrutura planetária. Aí teve uma segunda passagem de Nibiru, que uma outra lua de Nibiru se choca de volta lá. Então, a primeira lua tinha o nome de Vento Norte, e a outra era de... Agora não me lembro o nome da segunda lua. Tá? E aí, quando essa segunda lua se chocou, foi um evento em que Nibiru passou muito perto de Tiamat. E aí aconteceu uma descarga cinética entre os dois planetas. Então, esses planetas, a travessia deles vai acumulando uma certa energia estática, uma energia cinética. E aí, quando eles se aproximam, é como tu pegar os dois polos de uma bateria, um positivo e um negativo, e salta um raio, né, de compensação entre eles. E aí, essa descarga elétrica ajudou a desestruturar o Tiamat daí. Então, foram uma sequência de eventos astronômicos que aconteceram que destruíram Tiamat. Mas nunca aconteceu uma colisão de Nibiru com Tiamat. Eu ouço as pessoas falarem isso, mas isso seria um absurdo. Aí não existiria mais nem Nibiru, nem Tiamat, e muito menos a Terra, porque a Terra foi o resíduo, o cascalho maior que sobrou dessa história aí de Tiamat, que foi empurrada para dentro da órbita de Marte ali. Bom, então, Danilo, quero agradecer aqui muito a sua presença aqui, né? A de todos que assistiram a live. Como eu falei, tem muita gente aqui na live, né? Quero agradecer a todos que participou da live, a todos que vai assistir também depois, claro, com certeza, né? Eu vou depois agendar outra live com você lá para o mês de novembro ou dezembro. Então, eu quero falar de outros assuntos aqui diferentes, porque tem muita coisa que a gente pode abordar sobre esse assunto, né? Então, lembrando também que quinta-feira, né? Eu não vou dar a certeza absoluta, mas já está combinado que às 8 horas vai ser o Givaer aqui na live às 20 horas. Então, suas considerações finais, muito obrigado pelo você aceitar fazer a live com a gente. Então tá bom, eu também te agradeço bastante. Foi um prazer, viu? Ok, obrigado, 1h45 de live. Meu boa noite a todos aqui, né? Com muito calor aqui, 30 graus, e aí tá frio de inverno, né? Olha você ver que engraçado com essa temperatura, né? Bem diferente. Então, gente, até a próxima. Valeu. Fui. Tá bom, um abraço.